de assunto bastante sério que pode definir aí os rumos do Rio de Janeiro. A expectativa para o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode definir o novo governador do estado, movimenta o cenário político e jurídico do país. Para falar sobre esse tema, a gente vai receber agora um convidado que já vai aparecer aqui no nosso telão, o professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional. Professor, muito boa noite, obrigada por falar aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. Já peço para o senhor começar explicando um pouco para a gente quais são os próximos passos, para a gente entender mesmo o que é que pode acontecer nessa linha do tempo, que está um vácuo ali de poder, digamos assim, né? Boa noite a você, Beatriz, e a todos aqui na Jovem Pan. É porque o estado do Rio de Janeiro, meu querido estado, ele tem sido um estado muito confuso em termos de administração do mapa político nas últimas décadas. E agora nós temos essa condição especialíssima de ausência do governador por renúncia, mais uma renúncia que a posteriori foi desconsiderada pelo Tribunal Superior Eleitoral por força da condenação em grau de recurso numa ação de investigação judicial eleitoral. Nós temos a ausência do vice-governador do estado, que durante o mandato do governador Cláudio Castro foi nomeado conselheiro vitalício, portanto, do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e com base nisso deixou vazia a cadeira de vice-governador. E nós tivemos o presidente da Assembleia Legislativa debaixo de investigações e preso cautelarmente por decisão do Poder Judiciário. E nós sabemos que na ausência do governador assume o vice, na ausência do vice-governador o presidente da Assembleia e na ausência dele o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, chefe do Poder Judiciário. É a nossa situação. Teve que assumir a governadoria o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do tribunal, que vem tramitando, vem cuidando desse momento difícil de transferência de poder para o próximo chefe do Poder Executivo. Agora, apenas para concluir, Beatriz, é bom notar que há um dissenso imenso no Supremo Tribunal Federal e nós temos que aguardar qual vai ser a resposta da nossa Suprema Corte a respeito do que se fará no Rio de Janeiro, se uma eleição direta ou uma eleição indireta. Por quê? Porque a Constituição do Estado, no seu artigo 142, diz que quando o vice-governador se ausenta e assume o presidente da Assembleia, ora, é preciso convocar eleições diretas. Se essa ausência se deu no primeiro biênio do quadriênio, nos primeiros 2 anos do mandato do governador, ou se no segundo biênio do quadriênio, as eleições são indiretas. Mas uma lei em 2015 alterou o Código Eleitoral dizendo que quando a causa do afastamento do governador e do vice é uma causa eleitoral, até 6 meses antes do fim do mandato, as eleições têm que ser diretas. Então, agora, o Supremo Tribunal Federal, chamado a decidir por uma reclamação apresentada pelo PSD, partido do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e candidato a governador, a decidir se vai valer a norma do Código Eleitoral, que manda que as eleições sejam diretas, ou a norma da Constituição do Estado, que determina que as eleições sejam indiretas. É nessa expectativa, Beatriz, que nós nos encontramos neste momento, aguardando um provimento definitivo do Supremo Tribunal Federal para resolver essa questão. Professor, eu vou aproveitar e colocar a Dora Kramer, nossa analista na conversa, para te fazer uma pergunta. Dora, por favor. Boa noite, professor Gustavo. Vamos dar aula habitual que o senhor nos dá sempre que está por aqui. E eu vou já me aproveitar e fazer 2 de uma vez. Primeiro, na sua opinião, o que seria mais correto? Seguir essa norma do Código Eleitoral que determina a eleição direta ou não? Em segundo lugar, uma vez, depois dessa quarta-feira, desse dia 8, o que o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal decidir, estará decidido, as regras são definitivas ou haverá ainda possibilidades de novas reviravoltas? 2 questões excelentes, Dora, sempre satisfação conversar com você. Agora, sempre lembrando, você fala de aulas,
nesse meu estado do Rio de Janeiro, eu sou sempre aluno, porque a cada dia é uma notícia, é uma novidade, é uma interpretação diferente da Constituição e nós vamos aprendendo diariamente, mas te respondendo, Dora. Embora nos seja mais simpática a ideia de uma eleição direta, porque, afinal de contas, é o povo, é o titular da soberania que decide, e nós sabemos que a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio anda numa situação muito crítica de credibilidade, Dora. Deputados envolvidos com crime organizado, ações penais para todo lado, parlamentares afastados. Mas nós temos que sempre nos basear nas regras do jogo. Claro que teremos que respeitar a decisão do Supremo Tribunal. Mas na minha singela análise, na minha interpretação, Dora, a eleição tinha que ser indireta e eu vou te explicar por quê. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu cerca de 3, 4 anos atrás, em uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ADI 5525, foi um precedente importante no Supremo Tribunal, a Corte entendeu que quando o afastamento do governador e do vice se dão por causa eleitoral, como, por exemplo, uma condenação numa ação de investigação judicial eleitoral por um órgão da Justiça Eleitoral, que neste caso, como o Código Eleitoral foi alterado em 2015, prevendo que até 6 meses antes do fim do mandato seja feita uma eleição direta, o Supremo Tribunal Federal, à época, em voto da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje já aposentado, fixou o entendimento que vale a norma do Código Eleitoral. Por quê? Porque o Supremo entendeu que a competência dentro do federalismo brasileiro, Dora, para legislar em matéria eleitoral é exclusiva da União Federal, não dos estados. E que a norma estadual, mesmo sendo constitucional, porque ela está na Constituição do Estado, ela não prevalece, porque a competência para legislar sobre lei eleitoral é federal. Com base nisso, Dora, quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu há pouco, no julgamento do recurso, que a eleição seria indireta, o partido do ex-prefeito do Rio, o PSD, correu ao Supremo com uma reclamação. Reclamação é uma ferramenta processual para chamar o tribunal a decidir quando alguma decisão anterior sua vinculante terá sido desrespeitada, quero dizer, por outra corte. Então, segundo o PSD, a decisão do Supremo na ADI 5525, lá de 2021, teria sido desrespeitada. Eu, modestamente, discordo, Dora, e explico por quê. Porque, em verdade, me parece claríssimo que quando a Constituição do Estado do Rio de Janeiro fixou no artigo 142 a eleição indireta a partir do 3º ano do mandato, portanto, no 2º biênio, esse texto da Constituição do Estado estava reproduzindo norma constitucional federal considerada de reprodução obrigatória. Do que eu estou falando? O artigo 80 da Constituição da República diz que quando o presidente da República, e não o governador, quando o presidente da República se ausenta, o vice-presidente da República também se ausenta em definitivo do mandato, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que, se no primeiro biênio do quadriênio, há de convocar eleições diretas pelo corpo eleitoral do Brasil. E se esse incidente do afastamento definitivo do presidente e do vice se der no 2º biênio, convocam-se eleições indiretas no Congresso Nacional. E a doutrina do direito constitucional e a própria jurisprudência mais antiga do Supremo Tribunal entende que essa norma é de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. Então, quando o Constituinte Estadual do Rio, em 1989, editou o artigo 142, mandando que a eleição fosse indireta se o incidente do afastamento do governador e do vice se der no 2º biênio, estaria reproduzindo obrigatoriamente norma constitucional federal. E, nesses termos, a norma do Código Eleitoral não há de prevalecer. Dora, eu acho que é isso que vai dividir o Supremo Tribunal Federal nessa votação. O Supremo Tribunal vai ter que dizer, finalmente, se ele mantém o entendimento de que a norma da Constituição do Estado é reprodução obrigatória da norma constitucional federal, ou se não sendo uma norma facultativa no Estado,
prevalece a norma do Código Eleitoral, que, a partir de 2015, repito, passou a dizer que até 6 meses antes do fim do mandato, o afastamento do governador e do vice determina que as eleições sejam diretas. Por fim, Dora, para concluir, estendi, peço desculpas, mas é porque a complexidade é grande dessa matéria. Por fim, se entender que as eleições são diretas, nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, seremos chamados à urna para eleger um governador por 8 meses. E em outubro desse ano, iremos à urna de novo para escolher um novo governador para os próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2027. É um estado um tanto complexo, o estado do Rio de Janeiro, Dora. Sempre, né, professor? É um looping. A gente falava, eu e Dora, ontem também aqui na edição do Jornal Jovem Pan. Isso, parece que o Rio de Janeiro não sai dessa caminhada longa, vamos dizer assim, né? Professor, queria ainda te fazer mais uma pergunta, porque os votos foram zerados, né? Quando aconteceu aquele voto do ministro Alexandre de Moraes, zerou o placar, então, para recomeçar essa contagem, como a gente estava entendendo aqui, não tem ainda uma maioria firmada. Isso quer dizer que essa discussão pode se alongar muito ainda, para além do dia 8, e deixar esse vácuo ainda por mais tempo, mais permanente, até mesmo se for decidida uma eleição direta, então, de repente, eleger um governador por menos tempo, 7 meses, 6 meses? Olha, Beatriz, eu espero que isso não aconteça, porque diante da emergência da questão, o Supremo Tribunal Federal, no domínio do seu poder de pauta, ele tem que dar prioridade a essa votação, correr com ela para tomar uma decisão definitiva, porque o Estado do Rio de Janeiro está dependente de um provimento definitivo do Supremo Tribunal. Todavia, se acontecer um pedido de vista, por exemplo, de um ministro, isso é frequente, vai se retirar naquele momento a matéria de votação, passando-se a uma próxima sessão. Mas eu tenho sentido, sabe, que o ministro Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é um juiz muito comprometido com a funcionalidade da corte, ele tem envidado esforços no sentido de que essas vistas de alguns ministros para análise ou reanálise da matéria sejam rapidamente resolvidas. Então, eu acho que se algum ministro sacar o processo em vista, vai devolvê-lo na sessão subsequente. E eu estimo que haja um comprometimento dos juízes da corte no sentido de que não haja pedido de vista e que o tribunal, por mais que venha a estar dividido, ele tome uma decisão direcionada a resolver tão logo o problema. Senão nós vamos ter esse problema que você menciona, Beatriz, a possibilidade do mandato tampão ficar ainda menor pelo tardamento da decisão. É só bom lembrar o seguinte: uma característica especial da organização judiciária brasileira, no Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por 7 ministros titulares, deles 3 também são do Supremo Tribunal Federal, que também votam quando a matéria chega ao Supremo Tribunal Federal. Então, como o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a eleição seria indireta no Rio, isso não vincula o voto do mesmo ministro na mesma direção no STF, mas já acena no sentido de que nós teremos possivelmente 3 ministros do Supremo votando pela eleição indireta. Então, que vai haver dissidência dentro do tribunal, provavelmente vai, Beatriz. O que importa é saber o placar majoritário. Se a decisão será por 6-5, 7-4, vamos aguardar o que decidirá a nossa Suprema Corte.